Vamos unidos a Sheila numa alegria sem fim, cantar com os passarinhos que esvoaçam no jardim. Esta flor tão delicada, quando está juntinho a nós, deixa sempre o seu perfume e o calor da sua voz. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Ao enfermo que espera fraternidade e amor, levaremos nesta noite lenitivo a sua dor, como um bom samaritano, e a Sheila nos guiar. Seguiremos confiantes, sempre alegres a cantar. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz, ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Irmã Sheila, tão querida, vem trazer-nos esta luz que ilumina nossas vidas nos caminhos de Jesus. Boa noite a todos, boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você vai nos assistir. Eu sou Valéria, do Posto de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes, e nós vamos agora ler a leitura, o capítulo 189, intitulado Tenta, que é do livro Vivendo o Evangelho, volume 2, psicografia de Antônio Baduí Filho, que desencarnou há pouco tempo, pelo espírito de André Luiz. E diz assim: tenta. A caridade é sempre solução quando alguém te incomoda. Ofensa? Tenta esquecer. Desprezo? Tenta a bondade. Agressão? Tenta tolerar. Provocação? Tenta a humildade. Intriga? Tenta o silêncio. Ironia? Tenta entender. Conflito? Tenta a amizade. Insulto? Tenta pacificar. Ódio? Tenta o amor. Dizes que é difícil ter caridade com aqueles que te magoam. Contudo, se já conheces o Evangelho, não custa tentar. Eu acho que eu vou colar isso aqui na porta da minha geladeira e da porta da minha televisão ou do meu notebook e ler bastante todos os dias, porque nós estamos aqui, né, tentando, mas às vezes é difícil, né? A gente pensa, às vezes a gente nem fala nada
mas a gente pensa, então não adiantou muito. Mas eu tenho certeza que nós melhoramos muito. Eu gosto de falar assim, não gosto de dizer que está tudo ruim, não. Nós estamos melhorando bastante. Essa é a nossa melhor encarnação, porque já fizemos coisas, só Deus sabe o que, ainda bem que a gente não lembra. Então, é com muito carinho, com muito amor que estou aqui hoje e vou daqui a pouco apresentar o nosso querido amigo que estará aqui conosco. Mas antes, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, nosso mestre, guia e modelo, a Maria, Maria de Nazaré, nossa mãe querida que nos carrega no colo, com todas as nossas imperfeições, e ela torce por nós. Ao doutor Bezerra de Menezes, esse querido amigo desse posto e de todos aqueles que trabalham, que fazem. Eu penso que doutor Bezerra é aquele que está conectado em todas as casas, em todos os lugares, no trabalho de Jesus. Ele esteve com o Chico, com o Eurípides, com tantos outros que a gente nem sabe. Então, que a gente possa agradecer a mais uma oportunidade de trabalho, a mais uma oportunidade de estudarmos, de compreendermos, de tentar compreender um pouco mais o Evangelho do Cristo. E hoje, com muita alegria, nós vamos estar aqui com o Rodrigo Azevedo, nosso querido irmão. Já é dessa casa há muito tempo, eu nem sei quando foi que eu ouvi aqui pela primeira vez. O Rodrigo vai nos falar sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E às vezes a gente pensa em caridade, a gente só pensa na parte financeira, que é o mais fácil. Mas a caridade de estar aqui agora, a caridade de ouvir, a caridade de falar e até mesmo em pensamento, porque a gente acha que só falando, tem pessoas que falam assim: "Ah, eu não falo nada. Quando alguém fala alguma coisa comigo, eu não falo nada". Mas pensa, e como nós somos espíritos, e entendemos que a gente pensa e outros que estão aqui conosco, o Rodrigo pode não saber o que eu estou pensando, mas esses que estão aqui ao meu lado, com certeza, sabem o que eu estou pensando. Então, é uma caridade também pensarmos melhor, pensarmos realmente o que nós estamos falando. Então, eu agora vou passar a palavra ao nosso querido Rodrigo. E eu peço, Rodrigo, quando você estiver quase terminando, você me avisa, tá bom? Muito Tá obrigada. ótimo. A palavra é sua. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar com os companheiros do posto de assistência Bezerra de Menezes, o nosso querido Pai Bem. Né? Nós gostaríamos de agradecer a direção da casa, na pessoa da nossa amiga Valéria, pois na condição de estagiários da vida, nós temos absoluta certeza de que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é toda nossa. Na noite de hoje, nós iremos estudar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Nós já estamos no mês de julho do ano de 2025 e já se passaram, né, as festas juninas, Santo Antônio, São João, São Pedro, que nós gostamos tanto, né, aqui na nossa cidade. E eu tenho a impressão, sem querer parecer ansioso, o que de fato o sou, que depois que passam as festas juninas, né, o fim do ano se aproxima de forma muito rápida. Infelizmente, depois da falência de uma grande loja de departamento que tínhamos aqui no Brasil, né, nós não teremos mais anunciado na grande mídia nos meses de setembro e outubro, como tínhamos nos outros anos, a festa que eu tanto gosto, né, a data que eu tanto gosto do fim do ano. Porque nos anos anteriores, começava setembro, a gente já começava a ouvir, né? Já é Natal na Líder, já é hora. E eu, Rodrigo, particularmente gosto muito do Natal. Eu trago lembranças maravilhosas da época da infância, desse período do Natal,
lembranças estas até gastronômicas, né? Porque eu não me recordo em ter comido em restaurante algum um bacalhau tão gostoso, né? Como a minha avó fazia assado na brasa, nas churrasqueiras, com pimentões verdes e amarelos. E aí é interessante nós pensarmos, né? O que nós comemoramos na época do Natal? Na época do Natal, nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo, né? Do Rabi. E o que nós costumamos fazer neste período do Natal, né? Nós costumamos, dependendo da nossa situação econômica, de presentearmos, né? Os nossos amigos, os nossos familiares e principalmente os nossos pequeninos. Nessa época, tem uma figura que é muito constante, né? Que é um homem que usa uma roupa vermelha e tem barbas e cabelos brancos, o Papai Noel. E aí, muito interessante nós pensarmos o seguinte: no nosso pensamento mais comum, né? Como é que a maioria das pessoas imaginam o Criador, o Senhor da vida, Deus? Biquíni Cavadão, nos anos 80, definiu muito bem essa ideia que nós temos da imagem de Deus. Eles nos cantavam: vento, ventania, me leve para as bordas do céu, eu quero puxar as barbas de Deus, né? Na visão mais comum, nós, numa visão patriarcal, nós imaginamos Deus como aquele homem de barbas e cabelos brancos. Olha que coincidência. Como é que é o Papai Noel? É um homem de barbas e cabelos brancos. Vejam que eu não estou fazendo nenhum autorretrato. Um pequeno parênteses. Um dia desse, né? Eu estava no cartório reclamando que, devido à minha mudança, né, de residência, eu estou um pouco sem dinheiro, né? E aí, quando uma estagiária minha, né? Vocês sabem muito bem que estagiário não é coisa de Deus, né? Porque Deus teve um único filho e ele era mestre e não estagiário. E essa estagiária veio para mim e falou: Rodrigo, fique tranquilo, nós daqui a pouco estamos no final do ano. E eu falei: mas o que isso tem a ver? E você vai poder ganhar um bom dinheiro no final do ano. E eu falei: mas como assim, minha amiga? Ela falou assim: olha, é só você fazer um bico no Norte Shopping como o Papai Noel. Afinal de contas, você já tem o biotipo, né? E eu fiquei pensando, sabe que não é má ideia, mas isso é algo para se pensar mais um pouco ali para frente, na época do final do ano. Mas vejam, o que o Papai Noel vem fazer, né, nessa época? Ele vem trazer presente para os nossos pequeninos. E aí é interessante nós pensarmos o seguinte: o que representa para a família terrena o nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus, a vinda de Jesus à Terra, representa o maior presente que a família humana terrena já recebeu do Senhor da vida. Nós precisamos recordar que Jesus de Nazaré, há 4,5 bilhões de anos, quando o planeta Terra, quando o material queria ser utilizado para a formação do planeta Terra, desprendeu-se do Sol, Jesus de Nazaré já era um dos espíritos crísticos, um dos espíritos puros que estavam ali. Mas, ajudando a formação do planeta. Mas o livro A Caminho da Luz nos diz mais. O A Caminho da Luz nos diz que Jesus foi o grande arquiteto planetário. Tanto é que Jesus, como nós bem sabemos, é o governador do planeta Terra. Então vejam, o governador do planeta Terra, que já era um espírito crístico, já era um espírito puro há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra se formou, ele encarnou entre nós. Isso aí é outro ponto interessante. Jesus não reencarna na Terra. Jesus encarnou na Terra uma única vez, há 2025 anos atrás. Por isso que eu disse que o nascimento de Jesus na Terra, a encarnação de Jesus na Terra, representa o maior presente que a família terrena, humana terrena, já recebeu do Senhor da vida. E aí é interessante nós pensarmos o seguinte: veio fazer Jesus aqui na Terra? Jesus veio criar algo novo? Não. Jesus vem nos falar de algo que sempre existiu e que é imutável. Jesus vem nos falar das leis do Senhor da vida, das leis de Deus, leis estas que são eternas e imutáveis. E nós bem sabemos, né, o exemplo, ele não é a melhor forma de se educar ninguém.
Na verdade, o exemplo é a única forma. E Jesus ele vem nos exemplificar as leis do Senhor da vida. Não é por outra razão que Paulo de Társio, no livro Paulo e Estevão, chama o Evangelho do Cristo do mapa do tesouro. Mas que tesouro é este, Rodrigo? É o tesouro da felicidade. Porque, como todos nós sabemos, né, o nosso destino é a felicidade. Mas, Rodrigo, quando é que nós seremos felizes? Quando alcançarmos a perfeição, a condição de espíritos puros. A jornada evolutiva do espírito assemelha-se a uma corrida da Uber, né? Vamos imaginar que eu estivesse fisicamente no Pai Bem. E terminada a palestra, né? O que eu faria? Eu pegaria o meu celular, abriria no aplicativo da Uber e botaria destino, minha residência. Ponto de partida, Pai Bem. E assim funciona a jornada evolutiva do espírito. Só que, olha que interessante, na jornada evolutiva do espírito, nós vivemos, e aí vou usar uma palavra que está muito na moda nessa época, né? Nós vivemos a verdadeira meritocracia. Por quê? Vejam bem, todos nós, filhos de Deus, somos criados simples e ignorantes. E todos nós temos o mesmo destino. Qual é o nosso destino? A perfeição, a condição de espíritos puros, quando então seremos finalmente felizes. Então, todos temos o mesmo ponto de partida, criação simples e ignorante, e todos temos o mesmo destino, que é a felicidade, que é a perfeição, que é a condição de espíritos puros. Isto sim é a verdadeira meritocracia. E o que vai diferenciar essa caminhada entre o ponto de partida e o ponto de chegada serão as nossas escolhas. É o nosso livre arbítrio. Porque vejam, meus irmãos, nós, querendo ou não querendo, todos nós alcançaremos a perfeição, todos nós alcançaremos a condição de espíritos puros, né? A felicidade, porque a lei é do progresso. E aí nós espíritas temos uma frase que nós gostamos bastante, né? Ou nós evoluímos pelo amor, ou evoluímos pela dor. Mas que nós vamos evoluir. E todos nós chegaremos ao destino que é reservado para nós, que é a perfeição, que é a felicidade. Por estas razões que Paulo de Társio chama o Evangelho do Cristo do quê? Do mapa para a felicidade. O Evangelho do Cristo é o Waze que nos conduzirá ao nosso destino, que é a perfeição, que é a condição de espíritos puros, que é a felicidade. Na noite de hoje, nós iremos estudar o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E o capítulo 15 tem duas passagens bastante interessantes que merecem a nossa atenção. A primeira é a cena do juízo final. Disse-nos o Rabi: quando o Filho do Homem vier acompanhado de todos os seus anjos, sentar-se-á no reino de sua glória e terá diante de si todas as nações e separará um dos outros, assim como faz o pastor que separa dos bodes as ovelhas, e colocará as ovelhas à sua direita e o bode à sua esquerda. E então dirá para aqueles que tiverem à sua direita: vinde a mim, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que foi preparado desde sempre para vós. Porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive desabrigado e me hospedaste, estive nu e me vestiste, estive enfermo e no cárcere e foste me visitar. Então os justos lhes dirão: mas mestre, foi que soubemos que estava com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber, desabrigado e te hospedamos, nu e te vestimos. Quando foi que soubemos que estava enfermo e no cárcere e fomos te visitar? Então o rei lhes dirá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que tiver feito isto a um dos meus mais pequeninos, terás feito a mim mesmo. Então dirão para aqueles que estiverem à sua esquerda: afastaste de mim, malditos, ide para o fogo eterno que foi preparado para o diabo e todos os seus anjos. Porquanto tive fome e não me deste de comer,
Tive sede e não me deste de beber. Estive desabrigado e não me hospedaste. Estive nu e não me vestiste. Estive enfermo e no cárcere e não foste me visitar. Também eles protestarão. Mas, mestre, como foi que soubemos que estava com fome e não te demos de comer? Com sede e não te demos de beber? Desabrigado e não te hospedamos? Nu e não te vestimos? Quando foi que soubemos que estava enfermo e no cárcere e não fomos te visitar? Então o rei lhes dirá: em verdade eu vos digo, todas as vezes que tiveste deixado de fazer isto a um dos meus mais pequeninos, terás deixado de fazer a mim mesmo. Eis aí a cena do juízo final. Eu tenho uma tia que ela é protestante, né? Ou como nós gostamos de chamar, crente evangélica, né? E ela costuma me dizer, Rodrigo, quando nós morrermos, todos os joelhos se dobrarão aguardando o juízo final. E eu que sou muito gaiato, né? E sou serventuário da justiça, e trabalhei durante muitos anos na terceira vara de família do Meia como porteiro de auditório. O que faz um porteiro de auditório? Ele chama as pessoas na hora da audiência para falar com o juiz. Eu brinco com ela e digo, tia, eu só espero não estar escalado para esse julgamento, né? Porque é tanta gente para chamar que isso vai me cansar. Mas, brincadeiras à parte, eu pergunto aos amigos do Pai Bem, quando nós desencarnarmos, nós passaremos por alguma espécie de julgamento? E a resposta é sim. E aí eu faço a segunda pergunta. Se nós passaremos por uma espécie de julgamento, quem será o nosso juiz? Será Maria? Que bom seria. Será o Rabi? Será o próprio Deus? Não. O nosso juiz será a nossa consciência. E aí é interessante nós pensarmos quais foram os considerandos da sentença, no que se baseou o libelo, a acusação. A sentença, a acusação baseou-se na posição política da pessoa, se de direita, de esquerda, de centro? Não. Na língua que falava? Não. No bairro em que morava, na cidade, no país? Não. Na posição social que ocupava? Não. Na religião que professava ou se era ateu? Também não. O que foi, quais foram os considerandos da sentença? No que se baseou o libelo? Disse para os que estavam à sua direita: vinde a mim, bendito do meu Pai, tomai posse do reino que foi preparado desde sempre para vós, porquanto tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estive desabrigado e me hospedaste, estive nu e me vestiste, estive enfermo no cárcere e foste me visitar. Os considerandos da sentença foi o quê? Foi a caridade praticada. Ao estudarmos o livro Evangelho segundo o Espiritismo, nós podemos verificar que na maioria dos seus capítulos, né, em quase todos eles, Jesus sempre defende, né, estimula, e ele próprio foi exemplo do quê? Da humildade e da caridade. Né? Por outro lado, estudando a mesma obra, nós verificamos que na maioria dos capítulos ele combate, né? Ele aponta o dedo para duas coisas. E é muito interessante, né? Porque nos dias de hoje nós vemos muitos líderes, né, de religiões co-irmãs apontando o dedo, porque Jesus não gosta disso, porque Deus não gosta daquilo. Mas ao estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vemos que Jesus combate, né, e desestimula dois sentimentos nossos: o orgulho e o egoísmo. Se, por um lado, ele estimula, ele defende, e ele próprio foi o exemplo da humildade e da caridade, por outro, ele condena, né? Ele desestimula o orgulho e o egoísmo. Disse-nos, né, o apóstolo dos gentios: ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver a caridade, eu nada serei. Certa feita, os fariseus reunidos resolveram propor para o mestre a seguinte questão para o tentar. E um que era doutor da lei foi falar com ele e disse-lhe: mestre, o que preciso fazer para ser salvo? E o rabi então indaga dele: está escrito na lei? O que você lê nela? E o doutor da lei lhe responde: amarás a teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma, e a teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o mestre: disseste muito bem, fazei isto e serás salvo.
Mas aí o doutor da lei, querendo parecer um justo, indaga do rabi: mas quem é meu próximo? E Jesus então lhe conta a seguinte parábola: um homem descia de Jerusalém para Jericó e cai na mão de ladrões, que além de lhe roubar, né, o agride e o deixa quase morto jogado em uma calçada. Ocorre que naquele dia passou por ali um sacerdote. Passou, olhou, seguiu adiante. Depois vinha um levita. Passou, olhou, seguiu adiante. Mais tarde vinha no mesmo caminho um samaritano. Um pequeno parênteses. Os samaritanos, eles eram considerados pelos demais judeus como cidadãos de segunda classe, de segunda ordem. Qual seja, eles eram rejeitados, excluídos, né? O samaritano, ao ver aquele homem jogado na calçada, teve compaixão dele, teve misericórdia, desceu de seu cavalo, foi até ele, deitou-lhe azeite e vinho nas feridas, pôs o homem em cima de seu cavalo e o levou para uma hospedaria. E cuidou daquele homem a noite toda. Na manhã do dia seguinte, ele tinha que seguir a viagem, mas ele vira-se para o hospedeiro e lhe dá 2 denários e fala para o dono da hospedaria: olha, cuida bem deste homem. Se você gastar mais que esses 2 denários, quando eu voltar, eu volto e te pago. Então, perguntou o rabi ao fariseu: quem foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos ladrões? E o doutor da lei lhe disse: o próximo foi aquele que teve compaixão, aquele que teve misericórdia do seu semelhante. Com essa passagem, nós conseguimos perceber que o nosso próximo é toda a família humana universal. É o nosso próximo aqueles que moram conosco na mesma casa? No meu caso, a minha esposa, as minhas filhas? Sim. É o nosso próximo os nossos pais, né? O nosso irmão, nossos cunhados, nossas sobrinhas? Sim. É nosso próximo nossos companheiros de casa espírita, nossos companheiros de trabalho, os nossos vizinhos, aqueles que habitam o mesmo bairro, a mesma cidade, o mesmo país que nós? Sim. O mesmo planeta? Sim. É nosso próximo toda a família humana universal. Inclusive, é nosso próximo os nossos desafetos, né? Aquelas pessoas que nós não temos muita afeição. Eu não gosto muito dessa expressão, né? Eu acho que ela já não combina tanto com o nosso atual estado evolutivo, como a Valéria bem disse no começo. Esta é a nossa melhor encarnação, né? A nossa melhor versão, né? É o iPhone 15 da nossa versão evolutiva, não é verdade? Mas também o nosso próximo, quem? Os nossos inimigos. No livro Entre a Terra e o Céu, nós temos o caso de Odília. Odília, depois de muito obsediar Zumira, a segunda esposa de Amaro, até porque Zumira abriu um canal de comunicação direto com Odília. O que aconteceu? Né? Odília e Amaro tiveram 2 filhos, uma adolescente chamada Evelina e um menino chamado Júlio. Após o desencarne de Odília, Amaro casa-se novamente com Zumira. Mas Zumira sentia muito ciúme da relação de Amaro com o filho Júlio e queria livrar-se dele. Então, um dia, Zumira leva os meninos para a praia. E Evelina se afastou um pouco, né, da madrasta do irmão. E Zumira deixa Júlio entrar sozinho na água. E ele acaba se afogando. Com a morte de Júlio, Zumira passou a se corroer de culpa, né? E como nós bem sabemos, a culpa gera obsessão. Abrindo um canal direto de comunicação com quem? Com Odília, que passou a obsediá-la, ao ponto de Zumira adoecer não só espiritualmente, também como fisicamente. Um dia, Evelina, fazendo uma prece para a própria Odília, que não pôde ouvir, porque ela era obsessora, ela faz uma prece para a mãe, né? Para que a mãe auxilie na reorganização daquele lar. Mas Odília não podia ouvir mais a prece, chega até o ministro Clarencio, né? E Clarencio, então, organiza toda uma equipe espiritual para vir no socorro da família de Amaro. Dentre as pessoas que vieram nessa equipe, nós temos André Luiz. Então, o ministro Clarencio, né, para tentar auxiliar aquela casa, o que ele faz? Ele começa tratando de quem? Da obsessora, de Odília. Então, Clarencio consegue levar Odília para uma colônia espiritual para que ela pudesse passar por um tratamento.
Após alguns dias de tratamento, sob a supervisão da irmã Clara, Odília recupera-se espiritualmente e ela sente-se no dever de auxiliar a recuperação física e espiritual de Zumira. Numa noite, né, em que Amaro estava desdobrado do corpo físico em razão do sono, Odília encontra-se com ele na pátria espiritual. E Odília diz para o marido, para Amaro, que ele precisava reconciliar-se com Zumira, pois a felicidade dele próprio, Amaro, como a felicidade de Evelina e do próprio Júlio, porque Júlio precisava retornar à terra, dependiam dessa reconciliação. Tudo acertado, Odília, junto com a equipe espiritual, né, ajudam Amaro a retornar ao veículo físico. Quando Amaro acorda no corpo físico, Odília o estimula, né, o influencia para que ele se reconcilie com Zumira. E Amaro vai até o quarto onde estava dormindo Zumira e reconcilia-se com ela. Odília, satisfeita, né, com aquela reconciliação, vai até o quarto da filha Evelina, que também estava desdobrada do corpo físico em razão do sono, né? E Odília diz para Evelina que ela é peça fundamental, né, na harmonia daquele lar. E Odília aconselha a Evelina que ela fosse a filha que Zumira ainda não tivera. Ao despertar do sono físico, Evelina tem a impressão de ter sonhado com Odília. E ela está muito feliz, né? Então, o que ela faz? Ela acorda, ela vai até a cozinha, prepara um leve café da manhã para a madrasta e vai até o quarto onde está Zumira e Amaro. Zumira e Amaro ficaram muito felizes, né? Ao ver Evelina trazendo o café da manhã ali para Zumira, né? E Evelina abraça Zumira e Amaro e diz para eles que tinha sonhado com Odília. Amaro também lembrava do encontro com Odília, mas nada falou para não ferir as suscetibilidades da esposa Zumira, né? E aí Evelina diz para Zumira que Odília aconselhava que ela fosse melhor, que ela fosse a filha que Zumira ainda não tivera. E a própria Zumira, que guardava péssimas impressões, né, de Odília, porque Odília perseguia no momento do desdobramento do corpo físico em razão do sono, a própria Zumira, junto com Amaro e com Evelina, reconhecem Odília como o anjo bom daquela família, naquele momento de reconciliação e bom ânimo. No livro Paulo e Estevão, nós temos o caso de Saulo de Társio. Saulo de Társio, após a morte de Abigail, ele resolve passar alguns dias na casa de Ruth e Zacarias, inteirando-se dos últimos dias de sua amada noiva. O jovem rabino descobre que fora Ananias, um velho ermitão cristão, quem converteu Abigail ao cristianismo. Então Saulo indaga de Zacarias onde estava Ananias. E Zacarias diz que Ananias havia se mudado dali há mais ou menos 2 meses. E o jovem rabino diz que precisava encontrá-lo para puni-lo adequadamente. Afinal de contas, Ananias diz respeitar as leis de Moisés. Muito surpreso, Zacarias ainda tenta argumentar, mas Saulo, como assim queres punir Ananias, que tanto bem fez para a nossa Abigail? Mas o jovem rabino, inflexivo e endurecido, diz que é o seu dever. Ao retornar para Jerusalém, alguns dias depois, Saulo, torturando um prisioneiro cristão, descobre que Ananias havia se mudado algumas semanas de Jerusalém para Damasco. 2 dias depois, Saulo organiza uma reunião no Sinédrio e obtém dos demais sacerdotes todos os documentos que lhe autorizavam tudo fazer para punir Ananias, inclusive a pena de morte. 3 dias depois, vamos ver Saulo saindo de Jerusalém em uma pequena comitiva, acompanhado de 3 servos, Jonas, Jacó e Demétrios. Nas vésperas de chegar ao seu destino, pela manhã, o jovem rabino estava absorto em seus pensamentos. Era mais ou menos meio-dia, quando as primeiras imagens de Damasco se viam ao longe. E todos percebem no céu luzes solares diferentes. Saulo, que vinha à frente da pequena comitiva, cai do animal que estava montado e vê o céu se abrir e contempla a figura majestática de Jesus. Instintivamente, o jovem rabino estava de joelho no solo quente do deserto e ouve uma voz que lhe diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? O jovem rabino, surpreso e assombrado, indaga:
Mas quem sois vós, Senhor? E o Senhor desconhecido lhe diz: Eu sou Jesus. Saulo curva-se para o chão e, em pranto copioso, em um instante, recorda toda a perseguição que havia realizado contra os seguidores do carpinteiro de Nazaré. Abigail não estava louca, Estevão estava certo. Jesus amorosamente lhe toca o ombro e lhe diz: Saulo, não recalcitreis contra os agrilhões. Saulo compreende o que o mestre quer lhe dizer. E ainda ali, no solo quente do deserto, ele faz a sua primeira procissão de fé, indagando ao mestre: Senhor, o que queres que eu faça? E Jesus diz: Saulo, entre em Damasco e lá será dito o que fazer. Ao despertar daquele encontro com Jesus, Saulo percebe que estava cego. Um pequeno parêntese. Os companheiros aqui do Pai Bem, né, onde eu faço palestras há mais ou menos 6 anos, bem sabem que, na maioria das minhas palestras, eu sempre arrumo um jeito de trazer uma história de um cego, né? O nome disso é reserva de mercado, mas vamos deixar isso para lá. Saulo percebe que estava cego. Então Saulo passa a ouvir a conversa dos 3 servos que o rodeavam, que acreditavam que ele havia enlouquecido, pois viram ele conversando com um ser invisível. Saulo então dispensa Jonas e Demétrios, que retornam para Jerusalém. E Saulo segue a pé com Jacó até entrar em Damasco. Ao entrar em Damasco, Saulo pede a Jacó que o leve à casa de seu amigo Sadoque. Sadoque foi quem primeiro falou com Saulo sobre os seguidores do carpinteiro de Nazaré. Saulo era muito rígido em seus costumes. Então, ele fica no portão da casa e pede para que Jacó vá ver se Sadoque está em casa. Jacó conta todo o ocorrido para Sadoque. E Sadoque também acreditou que Saulo havia se perturbado. E como ele estava com visitas em casa, ele mandou dizer que não estava em casa. E indica para Jacó uma hospedaria onde eles pudessem passar a noite, dizendo que no dia seguinte iria ter com o amigo. Na manhã do dia seguinte, Jacó, muito consternado, diz a Saulo que precisava retornar em Jerusalém. E o jovem rabino ficou ali 3 dias, sozinhos, em profundas reflexões. No terceiro dia, quem vem ao encontro de Saulo? Ananias. A ovelha perseguida vem buscar o lobo feroz e voraz. Ananias batiza Saulo e, impondo-lhe as mãos nos olhos, faz com que Saulo volte a enxergar. E ali, Saulo inicia todo o seu apostolado. Mais tarde passa a se chamar Paulo de Társio. E sem sombra de dúvidas, meus amigos, Paulo de Társio é um dos maiores divulgadores da doutrina cristã. Esse livro, Paulo e Estevão, é uma verdadeira obra-prima e eu recomendo àqueles que ainda não leram possam ler, né? E é muito interessante, porque no final da obra, quando Paulo de Tarso é assassinado pelo militar romano, quem está esperando ele na pátria espiritual? O próprio Ananias. Então nós conseguimos perceber que o nosso próximo é toda a família humana universal, inclusive os nossos desafetos, inclusive os nossos inimigos. Odília, de obsessora, passou a ser o anjo guardião de Zumira. Ananias, a ovelha perseguida, veio buscar por 2 vezes o lobo feroz e voraz, Paulo de Társio. Aqueles que me conhecem sabem muito bem, né, que eu não ligo muito para comprar tênis caros, roupas caras, né, carro do ano, até porque eu não tenho dinheiro para isso. Mas algo que atrapalha a minha saúde financeira são 2 coisas, né? O meu equilíbrio econômico. O primeiro é que eu gosto muito de ir a restaurante, né? E pelo meu tamanho vocês podem perceber, né? E o segundo é que sempre que eu posso, eu gosto de viajar com a família. Há 2 anos atrás, no ano de 2023, eu tive a oportunidade de ir com a família, né, para a nossa vizinha, para a Colômbia. E essa viagem mudou bastante, até o modo que eu passei a me observar, né? Na Colômbia, a Nívia me apresentou um artista muito popular naquele país chamado Fernando Botero. Fernando Botero fez bastantes esculturas, né, em metais, obras estas que ficam espalhadas nas praças da Colômbia. E eu tive a oportunidade de tatear alguma dessas obras e pude perceber
que Botero ele utiliza como personagens, né, figuras assim como eu, rechonchudas, né, gordinhas. Então, desde que eu fui à Colômbia, eu nunca mais me considerei uma pessoa gordinha, rechonchuda, e hoje eu me considero um modelo de Botero, muito mais elegante, vocês não acham? E o modelo de Botero que sou, né, eu gosto muito de pizza. Aliás, eu conheço poucas pessoas que não gostam de pizza. Mas melhor do que comer uma pizza, né, é poder ir a um rodízio de pizza. Nós estamos estudando o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. O atual momento em que o planeta Terra vive, um momento de transição planetária em que o nosso planeta está deixando de ser um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, e em especial esse momento, né, onde as transformações estão muito intensas, o que tem deixado muitos de nós um tanto quanto atribulados, perturbados, né? Nós vemos muitos irmãos, muitos companheiros ressignificando os bebês reborns e os pets, né? Então, nós vivenciamos hoje um verdadeiro rodízio de oportunidade da prática da caridade. Obviamente que nós precisamos recordar a belíssima canção de Alan Filho, né? Alan Filho já nos disse: sem perceber, eu finjo não ver, prefiro evitar. É preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar. Se nós tivermos olhos de ver e mãos de ajudar, nós vamos conseguir perceber que esse atual momento em que vivemos, de uma intensa transformação, é um verdadeiro rodízio de oportunidade da prática da caridade. Como a Valéria bem disse, né, um pequeno spoiler que ela deu no começo da palestra, né, a caridade, nós temos duas divisões da caridade, são duas espécies de caridade. A caridade material, e eu também, Valéria, acredito que a caridade material seja mais fácil de ser praticada, e a caridade não material, né? Para nós que moramos aqui na cidade do Rio de Janeiro, né, desde que possamos, é muito fácil nós praticarmos a caridade material. Por quê? Porque na maioria dos sinais, em todas as regiões da nossa cidade, nós sempre encontramos um companheiro, né, tentando vender uma bala, uma bananada. Quando nós estamos de carro, né, alguém oferece para lavar o vidro do nosso carro com o shampoo do posto. Quando nós estamos no ônibus, no trem, sempre aparece alguém vendendo uma pipoca, uma paçoquita, um fone de ouvido. Quer dizer, para nós que moramos aqui na cidade do Rio de Janeiro, eu sei que tem companheiros que moram em países mais desenvolvidos, né, em cidades onde não tem tanta essa questão, né, das dificuldades financeiras, que é mais difícil da prática da caridade material. Mas para nós que moramos na cidade do Rio de Janeiro, desde que possamos, a prática da caridade material é algo muito tranquila, muito fácil. Mas nós também temos a caridade não material, né? Rodrigo, você poderia dar alguns exemplos de caridade não material? Sim. Uma caridade material que está muito, que assim, é muito útil nesse momento, ser muito necessário, é nós ouvirmos os outros, né? Mas ouvirmos com o ouvido de ouvir. Não ouvirmos querendo dar palpite, julgar, né, a vida dos outros. Eu gosto muito de ir às feiras, né, que tem aqui na nossa cidade. E um dia, eu não sei se eu estava na feira do Lavradio ou na feira da Glória, e a Nívia leu para mim uma camisa com a seguinte frase: não estou precisando de opinião, e sim de pix. E eu achei bastante interessante. Porque muitas vezes nós paramos para ouvir o outro, e o que o outro precisa é só desabafar. Mas aí nós queremos dar palpite na vida do outro. Nós queremos julgar o outro. Afinal de contas, nós somos expert em resolver a vida do outro. A gente não consegue resolver a nossa, mas a do outro é fácil. Uma outra caridade material, eu sei que hoje, no ano de 2025, nós pegarmos o nosso smartphone e ligarmos para alguém é algo meio vintage, né? Porque hoje, os 40 a mais como eu, como é que a gente se comunica? Com mensagens no WhatsApp, né? E os jovens, com direct no Instagram. Mas todos nós conhecemos uma pessoa que é solitária, que não tem com quem conversar. Então, nós pegamos o nosso smartphone e fazemos uma ligação para essa pessoa, quer seja uma vez na semana, duas vezes na semana,
de 15 em 15 dias, uma vez no mês, e ouvimos essa pessoa, isso também é um ato de caridade. Nesta existência, eu estou tendo a oportunidade de vivenciar a interessante experiência da cegueira. E como uma pessoa cega, eu consigo vivenciar os dois lados da moeda da caridade, né? E como uma pessoa cega, eu consigo praticar a caridade. Como nós vamos ver mais ali na frente, nós podemos praticar a caridade. Mas na condição de pessoa cega, eu consigo vivenciar o outro lado da moeda da caridade, que é poder ser objeto da caridade alheia. Há 6 anos atrás, e eu me recordo bem disso, porque foi um ano antes da pandemia, né? Eu morava ali no Arena, em Pilares, e nessa época, né, eu ia trabalhar e voltava do trabalho de ônibus. E um dia, né, eu cheguei no trabalho, eu passei pela portaria, e quem conhece o Arena vai entender o que eu estou dizendo, né? Ali, quando você passa da portaria, tem logo uma rampa, né, que te leva para a praça principal do Arena. E eu estava quase chegando na praça principal quando fui parado por uma menininha de seus 6, 7 anos de idade que me disse: Tio, 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 você vai para onde? E eu falei para ela: eu vou para o bloco 2. Aí ela me disse: Tio, olha, eu não moro aqui não. Eu estou na festa da minha amiga, eu estou brincando aqui na praça. Mas eu te levo lá. E eu que sou pai, né? Tenho 2 filhas. Eu sei como é importante para uma criança de 6 anos, 7 anos de idade, esse momento da brincadeira. Então, para não atrapalhar, eu disse: não, não, mas o tio chega lá sozinho. Ela falou: não, não, tio, faço questão de te levar lá. Eu só não sei onde é o bloco 2. E eu apontei para a esquerda. E ela foi toda satisfeita em me levar até a porta do meu bloco. Na mesma época, né, um dia eu desci para trabalhar sozinho, fui no ponto de ônibus, né? O ponto de ônibus lá perto da minha casa era muito cheio, né? Tinha bastante pessoas. E como eu tinha o privilégio, né, de trabalhar muito perto de casa, tinham várias linhas de ônibus que me levavam até o Fórum do Meia. Nesse dia, um rapaz de seus 12, 13 anos de idade falou: Tio, você vai pegar qual ônibus? Aí eu falei: eu posso pegar o 688, o 650, o 680, o 627. E ele me falou: Tio, eu vou te ajudar. Mas já eram mais ou menos 11h30 da manhã. E eu, né, na condição de pai, fiquei preocupado, pensando: mas esse menino, ele está voltando da escola ou ele está indo para a escola? Porque se ele estiver voltando, tudo bem, mas se ele estiver indo, ele pode acabar se atrasando. Então eu fiz a primeira pergunta para ele: você está vindo ou você está indo para a escola? Ele falou: tio, eu estou indo para a escola. E aí eu fiz a segunda pergunta: e você estuda onde? Ele falou: em Botafogo. E eu perguntei para ele: mas quando que você pega? Ele falou: 457. Nessa época, eu não sabia as emoções que era andar do 457. Hoje eu sei. E aí eu falei: meu filho, é melhor que eu peça uma outra pessoa, porque você vai acabar se atrasando. Ele falou: não, não, tio, vai dar tempo, eu faço questão de te botar no ônibus. Graças a Deus, meu ônibus não demorou a chegar e eu, sinceramente, acredito que ele não se atrasou naquele dia por minha culpa, né? Recentemente, eu me mudei para Copacabana. E agora, o que que eu faço, né? Quando eu estou saindo do Fórum do Meia, né, eu ou vou no WhatsApp, né, no contato da Nívia ou da Letícia, e eu ativo a minha localização, porque elas ficam me acompanhando e quando eu chego, elas já estão no ponto de ônibus. Num determinado dia, né, eu ativei minha localização para Nívia, e aí, por algum motivo de internet, eu cheguei no ponto na Barata Ribeiro antes da Nívia. Eu cheguei e desci do ônibus, que ele ia paradinho, porque eu sabia que a Nívia não ia tardar muito em chegar. E aí, se aproxima de mim um irmão em situação de rua, que estava ali garantindo o seu sustento, porque eu pude ouvir os barulhos das latas, né, que ele trazia um saco, e ele falou para mim: não atravessa não, não atravessa não, que o sinal está aberto. E eu falei para ele: muito obrigado. Ele falou assim: eu vou te ajudar. Eu falei: obrigado. Então eu falei para ele: então faça o seguinte, quando o sinal fechar, você me avisa? Ele falou: pode deixar comigo. Daqui a alguns instantes o sinal fechou. Ele falou: olha, o sinal fechou, os carros já pararam, você pode atravessar. Quando comecei a atravessar a Barata Ribeiro, eu escutei a voz da Nívia do outro lado da calçada falando: Rodrigo, pode vir que eu já estou aqui. Um pequeno parênteses. Vocês vejam como é difícil a vida de uma pessoa cega, né? Você não pode fazer nem nada de errado, porque você nunca sabe quem está te observando do outro lado da calçada. Mas tudo bem, fecha parênteses. Eu cheguei do outro lado da calçada, dei o braço para a Nívia e ela falou: Rodrigo, você não tem noção da alegria, da felicidade daquele companheiro em poder te ajudar. Ele trazia um sorriso nos lábios. Eu sou uma pessoa bastante vaidosa, né?
e parece até ser uma contradição, né? A pessoa é vaidosa e cega. Então, para mim, que sou muito vaidoso e cego, é um grande sacrifício sair de casa sem poder me olhar no espelho. Então, eu desenvolvi uma técnica. Qual é a técnica? Eu utilizo os olhos das minhas filhas ou da minha esposa. E eu pergunto: olha, que cor é essa camisa? E elas falam, né? E aí, quando eu estou pronto, né? Eu pergunto: olha, fiquei bem, harmonizou a camisa, a calça, o tênis, o cabelo está bem penteado? E elas falam. Às vezes não dá muito certo, né? Um dia eu estava descendo do elevador com a minha filha mais velha, com a Júlia, eu perguntei assim: o papai tá bonito? E ela falou assim: olha, pai, para você ficar bonito é preciso desencarnar e reencarnar 3 vezes, né? Uma outra vez eu fui trabalhar, crente que estava com uma camisa vermelha, né? E quando eu cheguei no trabalho, eu falei: estou bem de vermelho. O colega falou: não, você está de amarelo. A Lele estava chateada comigo aquele dia, eu devo ter brigado por ela e ela me disse que a cor errada, mas isso tudo é coisa do passado. Então vejam bem, na condição de uma pessoa cega, eu vivencio os dois lados da moeda da caridade. Eu tanto posso praticar a caridade, como eu também sou muitas vezes objeto da caridade alheia. Na Idade Média, na Idade das Trevas, nós chegamos a dizer que fora da igreja não havia salvação. Essa expressão fora da igreja não há salvação é uma expressão equivocada, pois ela é exclusivista e separatista, né? Porque somente seriam salvos aqueles que estivessem dentro da Igreja Católica, os nossos irmãos muçulmanos, nossos irmãos judeus e os nossos irmãos budistas. Algum tempo depois, nós chegamos a dizer que fora da verdade não havia salvação. Expressão também equivocada, pois fora da verdade também não há salvação, também é exclusivista e separatista. E, meus amigos, vamos pensar um pouco. Qual é a seita, qual é a religião, qual é a filosofia que não acredita estar com a verdade? Né? Os nossos irmãos muçulmanos acreditam estar com a verdade. Os nossos irmãos judeus acreditam estar com a verdade. Os nossos irmãos budistas acreditam estar com a verdade. Nós, cristãos das mais diferentes denominações, católicos, protestantes, umbandistas, espíritas, todos nós acreditamos estar com a verdade. Por estas razões é que o nosso codificador não disse: fora do espiritismo não há salvação, tampouco fora da verdade não há salvação. Porque nós espíritas temos a consciência, conforme está expressamente dito no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nós não somos detentores da verdade absoluta. O capítulo 15 nos deixa bem claro que a verdade absoluta é patrimônio de espíritos mais elevados, de espíritos superiores. A verdade que nós temos acesso hoje é uma verdade relativa, proporcional ao nosso atual estado de evolução moral, intelectual e espiritual. Não se ensina a um menino do ensino fundamental a mesma matemática que se ensina ao homem numa universidade ou em um mestrado. Volto a dizer, a verdade absoluta é patrimônio de espíritos mais elevados, de espíritos superiores. A verdade que nós temos acesso hoje é uma verdade relativa, proporcional ao nosso atual estado de evolução moral, intelectual e espiritual. Por estas razões que, muito acertadamente, Allan Kardec não disse que fora do espiritismo não havia salvação, tampouco fora da verdade não havia salvação. E se nos disse fora da caridade não há salvação. Porque a expressão fora da caridade não há salvação, ela une, ela iguala a todos os filhos de Deus. Porque a caridade pode ser praticada por todos. A caridade pode ser praticada por uma pessoa cega como eu. A caridade pode ser praticada por uma menina de 6, 7 anos de idade. A caridade pode ser praticada por um jovem de 12, 13 anos de idade. A caridade pode ser praticada por um irmão em situação de rua, de vulnerabilidade socioeconômica, que nada de material tem para oferecer, mas tem os olhos e pode dizer a um cego: não atravesse agora que o sinal está aberto. Pode ir, o sinal fechou e os carros pararam. Por isso que Allan Kardec nos disse: fora da caridade não há salvação. O Carnaval de 2009
eu passei na casa dos meus sogros em Miguel Pereira, né? E no domingo à noite, a minha sogra, a dona Lígia, que é uma das pessoas responsáveis por eu ter vindo para a doutrina espírita, ela me disse: Rodrigo, olha, eu quando estou lá em casa, em Cascadura, eu sempre faço o culto às segundas-feiras, às 9 horas da manhã. E como nós estamos aqui no Carnaval, em Miguel Pereira, eu vou fazer o culto amanhã, neste mesmo horário. Você não gostaria de fazer comigo? Eu tinha 1 ano de doutrina espírita. Falei, dona Lígia, com certeza, eu vou acordar até mais cedo, né, para participar do culto com a senhora. E na segunda-feira, às 9 horas da manhã, nós fizemos o culto. A dona Lígia leu uma página do Fonte Viva, leu uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Para estimular os meus estudos, ela pediu que eu comentasse. E aí, no final, eu não me recordo se a Nívia ou meu sogro fizeram a prece final. Depois que acabou o culto do Evangelho, lá nós ficamos ali conversando e a dona Lígia me fez a seguinte pergunta: Rodrigo, você faz o mal? E eu fiquei pensando, né? O que que a dona Lígia me viu fazendo de errado dessa vez? E, obviamente, me lembrei do poeta popular de Cro, né? Mas, prontamente, eu respondi: claro que não, dona Lígia. Eu sou espírita há 1 ano. Como assim fazer o mal? E aí, ela me veio com a segunda pergunta, que foi pior do que a primeira. Ela disse para mim: Rodrigo, você faz o bem? E eu pensando cá comigo, de Cro tem razão, sogra não é fácil. Mas eu penso muito rápido e falei para ela: dona Lígia, eu sou um espírito classe média. Eu já nem faço mais o mal, mas também não faço o bem voluntariamente. Então, dona Lígia me disse: então, Rodrigo, você faz o mal. Porque todas as vezes que nós deixamos de fazer o bem quando podíamos ter feito, é um mal praticado. Alguns anos depois, estudando o livro O Céu e o Inferno, eu descobri que Dona Lígia tinha razão. Ao ler o capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno, Código Penal da Vida Futura, item 6, o item 6 nos diz: todo bem que nós deixamos de fazer quando poderíamos ter feito é um mal praticado. Para corroborar este ensinamento, também no livro O Céu e o Inferno, nós temos o caso de Joseph Bré. Joseph Bré, espírito em condição mediana, que desencarnou em 1840, sendo evocado em França por sua neta em 1862. A neta, então, diz, né, ao avô: querido avô, gostaria de saber como o senhor está no mundo dos espíritos. E Joseph Bré, muito feliz por a neta ter lembrado dele, a responde: minha neta, eu espio toda a minha descrença. Sofro, porém não como imaginava sofrer. Sofro desgosto de não ter melhor aproveitado o tempo enquanto estive encarnado na Terra. E a neta surpreende-se, né? Ao ouvir o avô falava que sofre, né? E ela diz: mas vovô, como assim sofres? O senhor sempre foi um homem tão honesto. E José Fibré esclarece para a neta: minha querida neta, há uma grande diferença em ser honesto aos olhos dos homens e ser honesto aos olhos de Deus. Ser honesto aos olhos dos homens basta não fazer o mal e observar as leis. Ser honesto aos olhos de Deus não basta não fazer o mal e observar as leis. É necessário fazer o bem. É necessário colaborar para o progresso próprio e dos nossos semelhantes. Que a partir da noite de hoje, nós não percamos mais qualquer oportunidade de fazermos o bem, recordando que o bem que nós deixamos de fazer quando poderíamos ter feito é um mal praticado. E que os nossos irmãos, ao nos observar nas nossas atitudes do nosso cotidiano, possam perceber que os verdadeiros espíritas são a mesma coisa que os verdadeiros cristãos. Porque, como nos diz a final do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, todo aquele que pratica a caridade, independentemente da fé que professe, ou inclusive se é ateu, né? Todos são seguidores de Jesus. Que nós possamos erguer bem alto a bandeira de Ismael, Deus, Cristo e caridade. E que nós possamos nos inspirar nos nossos irmãos mais velhos, né? Que vieram exemplificar para nós a prática da caridade, como Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, Chico Xavier, o nosso querido
Papa Francisco. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando que dias melhores só dependem de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade de terem me ouvido na noite de hoje e mais uma vez eu agradeço sinceramente a direção do Pai Bem por mais esta oportunidade. Muito obrigado, minha amiga Valéria, por mais esta oportunidade. Nós que agradecemos. É, eu tenho certeza que toda a equipe da direção do Pai e Bem vai ficar muito feliz, e não só a equipe da direção, todo mundo do Pai e Bem te ama, e não só do Pai e Bem, acho que do Rio de Janeiro inteiro. E olha que eu não sabia, eu estava achando que vocês iam para o Recreio, estão em Copacabana, e vou arrumar um monte de lugar para você fazer palestra. Já vou começar É a verdade. telefonar para minhas amigas para dizer, olha, tem um palestrante que está morando aí, ele é muito bom. Aliás, o casal todo, né? O casal pode Muito fazer. obrigado. Mas Eu antes agora disso, eu estou frequentando o Lar de Teresa, que é aqui do ladinho da minha casa. lá, lá de Teresa é ótimo. Então, tem outros aí também que são parentes do lado de Teresa e muito bom. Que bom, que bom. Fiquei muito feliz. O seu Carlinhos, que era vice-presidente do centro, depois passou do Pai Bem, depois passou a presidente, ele fazia muitas palestras em Copacabana e me Ah, deixou, é? me deixou segundo, quando ele não podia, ele me chamava. E há pouco tempo eu estive no Joana de Ângeles, que todo mundo que frequenta o Lar de Teresa e faz palestra, faz também no Joana. E muito Ah, que legal, interessante. muito bom. Então, agora que você já pode já beber um pouquinho da sua água, eu vou pedir a você para fazer a nossa prece final. Mas eu vou fazer antes, porque eu quero falar para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que vão nos assistir. Para quem ainda não fez a inscrição no nosso canal, aliás, pede a sua filha Letícia, a Nívia, a seu pai, sua mãe, todo mundo fazer a inscrição no canal Pai é Bem Virtual no YouTube. Eu Porque, acho que eu já estou inscrito, mas vou até sei, verificar isso aqui. sei, sei. Porque o que que acontece? Quando a gente alguém lá em Portugal coloca no YouTube, o tema de hoje ele chega no Pai é Bem, mas isso só depois que a gente chegar aos 1.000 inscritos. E hoje nós estamos com 878 inscritos. Tem casas espíritas que têm mais de 5.000, mas nós estamos já quase chegando aos 5.000. Já estamos com Nós chegamos, 878, mas vamos vamos chegar chegar a até o 1.000 em final do ano. breve. Isso, precisamos fazer uma campanha maior. Então, também temos o nosso tratamento à distância. E hoje é dia de tratamento. Hoje é uma quarta-feira, estamos aqui numa gravação. Essa palestra do Rodrigo vai ser passada no dia 23 de julho, mas mesmo assim, também será no sábado e todas as palestras, todos os dias de palestra, e também às quintas-feiras, que temos a nossa mediunidade presencial, nós temos o tratamento à distância. E é só colocar o nome no formulário e fazer as orientações. Que orientações são essas? No Pai é Bem, nós não temos um horário marcado. Por quê? Eu durmo por volta das 2 horas da manhã. Tem gente que dorme às 10 horas. O Rodrigo dorme cedo, mas eu sei que ele acorda e fica acordado, porque ele já falou aqui no ar que ele tem. Às vezes ele não dorme a noite toda. Então, cada um Teve, tem um horário. Então, não tem que ser 10 horas, nem 9 horas. O Pai Bem adotou esse modelo. Na hora que a pessoa for dormir, então a gente pega uma aguinha, coloca na garrafa, deixa lá para beber no dia seguinte. Um copo d'água a gente bebe depois das nossas orações. Aí a gente vai conversar, aquele momento que a gente vai conversar com Deus, com Jesus, com o doutor Bezerra de Menezes e todos os seus médicos, e pedir a eles do problema que a gente tem físico e também
espiritual, tem tantos problemas, tantas coisas que nos afligem. Então, tudo isso a gente tem certeza, a gente acredita que a equipe do Dr. Bezerra, ela nos visita dentro do trabalho de Jesus durante o nosso sono físico. Não importa a hora que a gente vai dormir, não importa a quantidade de horas que a gente durma, mas quando nós adormecermos, eles estarão lá. Então, a gente ora pelos formulários, pelos nomes dos formulários, encarnados e desencarnados, pelos nomes que estão nas caixinhas da nossa irradiação e por aqueles nomes também que estão em nossa tela mental, que tem sempre, né? Eu acredito que com o Rodrigo também aconteça isso e com a Nívia. As pessoas pedem para nós: ah, Valéria, bota lá o meu nome. Ah, você vai para a casa espírita, bota meu nome lá. Então, isso é muito comum quando as pessoas sabem que a gente frequenta alguma casa espírita. Então, eu vou pedir ao Rodrigo para ele fazer a nossa oração para terminar, e desde já agradeço a todos, agradeço a ele por essa oportunidade de caridade. É uma verdadeira caridade isso que ele está fazendo aqui conosco e envolvendo toda a sua família, que é sempre muito generosa conosco também. Muito obrigada. A palavra é sua, meu irmão. Eu que agradeço a direção do Pai Bem mais uma vez. Então, vamos elevar os nossos pensamentos e agradecer a espiritualidade amiga do Pai Bem, do posto de assistência de Bezerra de Menezes, ao nosso querido doutor Bezerra de Menezes, que possa abençoar a cada um de nós que assistimos essa palestra, a nossa casa, né? Que possa abençoar a nossa caminhada e que nós possamos ter absorvido algum desses ensinamentos do mestre, do rabi, que nós, a partir da noite, da manhã de hoje, da tarde de hoje, do horário que nós estivermos assistindo essa palestra, que nós possamos nunca mais perdermos uma oportunidade da prática da caridade, pois todo o bem que nós deixamos de fazer será um mal praticado. E quando nós retornarmos à verdadeira pátria, nós com certeza iremos nos lamentar dessa oportunidade perdida. Que nós possamos seguir adiante, seguir com bom ânimo, nesse momento tão difícil que o planeta Terra vive, mas um momento também, por outro lado, de tantas oportunidades. Nós vivemos um verdadeiro rodízio de oportunidade da prática da caridade. Nunca foi tão fácil, entre aspas, tantas oportunidades que temos de praticar a caridade. Que nós possamos aproveitar, né, que de todas essas dificuldades nós possamos aproveitar o melhor que temos. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, que possa abençoar a nossa semana e que na semana seguinte nós possamos estar mais uma vez aqui no nosso querido Pai Bem. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada a todos que estão nos assistindo, aqueles que estão agora no Pai é Bem presencialmente. Fiquem todos com Deus. Estamos encerrando, mas sabendo que encerramos a nossa live, nosso estudo, mas o trabalho continua na espiritualidade. Muita paz a todos, graças a Deus.